Oi a todos, bom dia. Então, dando continuidade aos nossos vídeos sobre processos de sedimentação em estações de tratamento de água, nós vamos agora falar sobre decantadores de alta taxa. Em especial, nós vamos falar sobre suas partes construtivas, projeto, operação e cuidados operacionais. Lembrando que esse é o quarto vídeo de uma série. Nós fizemos dois vídeos falando sobre decantadores convencionais de fluxo horizontal e agora nós estamos produzindo nosso segundo vídeo sobre decantadores de alta taxa. Esses vídeos sobre decantadores nós estamos fazendo a pedido do Armando Celestino, que fez alguns comentários sobre como que é possível nós fazermos a descarga de lodo de decantadores convencionais e de decantadores de alta taxa. Então, de tal forma que a gente consiga dar uma boa explicação, é importante nós falarmos um pouco sobre a teoria de decantadores convencionais, teoria de decantadores de alta taxa e um pouco das suas partes construtivas, projeto e operação. Então, esse vídeo nós vamos falar apenas sobre agora decantadores de alta taxa, enfocando as suas partes constitutivas principais, projeto, operação e cuidados operacionais. Já discutimos isso, o processo de sedimentação é muito importante no tratamento de águas de abastecimento, porque basicamente 85 a 95% da carga de sólidos ela é removida de forma conveniente nos decantadores, o que sem sombra de dúvida oferece um alívio na operação dos filtros. Então, decantadores bem projetados e bem operados me permitem uma qualidade da água decantada muito boa, e uma qualidade da água decantada boa significa uma boa operação também para o sistema de filtração. Então, decantadores é uma operação extremamente importante em ETAs, e nós vimos que nós temos basicamente dois grandes tipos de decantadores em estações de tratamento de água. Os decantadores convencionais de fluxo horizontal e os decantadores de alta taxa. Nós já falamos sobre os decantadores convencionais de fluxo horizontal, então agora nós precisamos enfocar os decantadores de alta taxa. Quais são as partes constitutivas principais de um decantador de alta taxa? Da mesma forma que o decantador convencional, eu preciso ter dispositivos de entrada e distribuição de água floculada na unidade. Qual que é o propósito principal de um sistema de distribuição de água floculada em decantadores? É evitar uma distribuição tal que evite de toda e qualquer forma a quebra do floco. Vamos lembrar, o processo de floculação é um processo muito sensível. Os flocos que nós formamos em estações de tratamento de água durante o processo de coagulação e floculação, eles são muito frágeis, eles se quebram com muita facilidade. Então, é importante que todo o sistema de condução de água floculada ele seja feito de forma tal que minimize a quebra dos flocos. Então, nós temos basicamente dois grandes tipos de sistemas de distribuição de água floculada em decantadores. No primeiro tipo, nós temos normalmente um arranjo que pode ser ou por tubulações ou por canais que estão distribuídos abaixo dos módulos de sedimentação de alta taxa. Então, nós temos aqui, por exemplo, um corte de um decantador, nós temos os módulos de alta taxa, e abaixo dos módulos de alta taxa, nós temos um conjunto que pode ser de tubulações, para decantadores de pequeno porte, pode ser um conjunto de canais, se forem decantadores de maior porte, de maior vazão, um conjunto de canais onde me possibilita a distribuição da água floculada sob os módulos de sedimentação de alta taxa. Essa é uma das alternativas e a gente observa em muitos projetos onde nós temos esse tipo de configuração. Nós vamos ver posteriormente que esse tipo de sistema de distribuição de água floculada, ela tem algumas incongruências hidráulicas que não me permitem manter a integridade do floco. Ela é, de uma certa forma, problemática. Depois nós vamos discutir um pouco mais no final desse vídeo. Mas, em linhas gerais, esse é um sistema, por exemplo, esse que eu mostrei para vocês. Esse aqui é o desenho, é o corte em projeto, e aqui nós estamos vendo a implantação na obra dessas tubulações que vão possibilitar a distribuição da água floculada abaixo dos módulos de sedimentação de alta taxa. Veja que ele é dotado de orifícios e que vão me distribuir a distribuição, vão me possibilitar a distribuição da água floculada sob os módulos de alta taxa. Nós temos um segundo tipo de sistema de distribuição de água floculada sobre os decantadores e que, na verdade, me possibilita uma abertura extensa sobre os módulos de sedimentação de alta taxa
E aqui eu não tenho nenhum tipo de estrutura distribuidora de vazões. A água é distribuída sobre os módulos, mas eu não tenho nenhum tipo de sistema que me permita distribuir essa água floculada sobre os módulos de alta taxa. Ele é muito mais simples e nós vamos discutir posteriormente. Ele, quando bem projetado e bem dimensionado, me permite uma excelente eficiência nos decantadores de alta taxa. Então, nós temos os módulos de sedimentação de alta taxa, e aí nós temos abaixo dos módulos uma área livre, extensa. Normalmente a velocidade é menor do que 1 metro por minuto, recomendável menor do que 0,8 metros por minuto, possibilitando a distribuição da água floculada sem nenhum tipo de estrutura hidráulica abaixo dos módulos. Para que esse tipo de sistema funcione, nós vamos mostrar também posteriormente, ele é vital que o nosso decantador tenha um sistema eficiente de remoção de lodo. Aliás, o segredo operacional de decantadores de alta taxa é jamais permitir o acúmulo de lodo na unidade. Eu vou explicar o porquê também um pouco mais para frente. Então, nós temos sistemas mais ou menos desse tipo. Nós temos o floculador, e aí nós temos uma zona de transição entre o floculador e o decantador, e aí eu tenho a distribuição da água floculada sobre os módulos de alta taxa, numa velocidade tal que normalmente ela situa-se menor do que 0,8 metros por minuto. Mas aqui, como vocês podem observar, eu não tenho nenhum tipo de estrutura hidráulica para distribuição da água floculada sobre os módulos de alta taxa. Ou seja, agora olhando uma obra, eu tenho aqui o meu floculador situado a montante, a distribuição de água floculada por meio de tubulações perfuradas não é o ideal, mas essa é uma obra já existente, e aqui nós temos uma zona de transição possibilitando a distribuição da água floculada para o decantador. Aqui nós temos, mais uma vez, um floculador também localizado a montante, e aqui a distribuição da água floculada, e aqui a minha zona de transição. E os meus módulos de alta taxa estão localizados a jusante. Então eu tenho aqui, um pouco para trás, eu tenho o floculador, esta aqui é a zona de transição, e aqui os módulos de sedimentação de alta taxa. Nós temos uma zona de sedimentação. Então, uma vez que nós tenhamos garantido uma boa distribuição, uma entrada adequada da água floculada aos decantadores de alta taxa, agora eu tenho uma zona de sedimentação. Eu tenho que possibilitar agora a sedimentação dos flocos, a separação dos flocos. E aí, normalmente, o que nós colocamos no decantador? Nós colocamos módulos de sedimentação de alta taxa. Esses módulos de sedimentação de alta taxa, normalmente nós compramos no mercado. Essa figura, por exemplo, eu estou mostrando para vocês um módulo de sedimentação de alta taxa que é do tipo estruturado, do tipo colmeia. É um módulo, por exemplo, de grande aplicação, é um módulo extremamente versátil, ele é pré-fabricado, eu compro esse módulo e eu instalo no meu decantador. Então veja aqui, por exemplo, eu tenho uma estrutura, uma treliça localizada no meu decantador de alta taxa. Essa treliça ela é calculada estruturalmente para suportar os meus módulos de alta taxa e eu faço a instalação deles no meu decantador. Esse é um módulo muito interessante porque a grande maioria dos módulos desse tipo, estruturados, do tipo colmeia, eles são termofundidos e apresentam uma excelente performance operacional, inclusive construtiva. Eu posso ter também placas planas paralelas, placas planas inclinadas a 60 graus. Vocês estão vendo aqui uma foto, isso aqui é um módulo de sedimentação de alta taxa que é formado por placas planas e foram confeccionadas em aço inoxidável, com ângulo de 60 graus no plano horizontal. Logicamente, o aço inoxidável é um sistema extremamente resistente, só que apresenta um custo muito mais alto do que esses módulos estruturados do tipo colmeia. Mas eu tenho essas duas possibilidades, né? E aqui eu tenho a vista de um decantador e aqui os módulos de alta taxa localizados sobre toda a área, toda a zona de sedimentação. Aqui embaixo do decantador. Então veja a foto superiormente. Aqui eu estou vendo, vendo superiormente os meus módulos de sedimentação de alta taxa, e aqui nós estamos embaixo do decantador, e aqui vocês observem que não há nenhuma estrutura de distribuição de água floculada sobre os módulos de sedimentação de alta taxa. Eu tenho aqui uma estrutura, uma treliça, recebendo os meus módulos de sedimentação de alta taxa, e aqui eu tenho o escoamento ascendente sobre os módulos de sedimentação.
Aqui, da mesma forma, vocês estão vendo um decantador, ele está sendo devidamente reformado, a construção da treliça, a instalação dos módulos de sedimentação de alta taxa, e aqui, finalmente, nós estamos olhando da zona de transição para a zona de sedimentação. E aqui embaixo, no decantador, na laje de fundo do decantador. Bom, terceira parte constitutiva. Uma vez que eu tenho uma zona de sedimentação, os sólidos vão ser removidos. Agora eu preciso retirar esses sólidos do decantador. Então, todo decantador de alta taxa, eu tenho que ter uma zona de remoção de lodo, onde eu possibilite a correta retirada do lodo previamente depositado na unidade. Essa parte constitutiva, ela é muito importante, porque eu vou mostrar para vocês que um decantador de alta taxa, ele não foi feito para acúmulo de lodo. Então aqui vale o comentário que eu comentei com vocês anteriormente, que eu ia fazer, então nós podemos dar mais ou menos já uma pré-ideia. A questão é a seguinte, a gente já viu, nós já discutimos decantadores convencionais de fluxo horizontal, e nós mostramos que o conceito deles no passado, decantadores convencionais sem sistemas de remoção de lodo, normalmente eles são operados com um tempo de operação de 20 a 30 dias. Então, normalmente, o decantador opera de 20 a 30 dias e depois eu faço o seu completo esgotamento e limpeza. Nós estamos focando um decantador convencional de fluxo horizontal. Esses decantadores convencionais, eles são operados com taxas de escoamento de 20 a 60 metros cúbicos por metro quadrado por dia. São decantadores que apresentam uma determinada área e uma altura. A altura normalmente em torno de 4 a 5 metros. Decantador de alta taxa, normalmente ele é projetado com taxas de escoamento superficial muito mais altas, normalmente de 120 a 160 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Ou seja, se você comparar dois decantadores, um decantador convencional, um decantador de alta taxa, projetados para a mesma vazão, o decantador de alta taxa ele tem volume muito menor. Então, ele não tem volume para possibilitar o acúmulo de lodo. Então, a boa performance de um decantador de alta taxa, para que eu possa garantir uma boa performance, eu tenho que garantir que o lodo no decantador de alta taxa não se acumule. Decantador de alta taxa não é projetado para possibilitar acúmulo de lodo. Então, eu tenho que ter um sistema eficiente de remoção de lodo. E essa remoção de lodo eu posso fazer de duas formas distintas. Ou por meio de dispositivos hidráulicos, ou por meio de dispositivos mecanizados. Isso depende muito do porte do decantador. Normalmente decantadores pequenos, de médio porte, normalmente essas descargas são hidráulicas. Então o que eu faço? Eu projeto o meu decantador e eu prevejo poços de lodo. E esses poços de lodo, normalmente, eles possuem válvulas de descarga automatizadas, individuais, onde eu faço essa descarga de lodo por meio de descargas espaçadas, com intervalos de tempo entre descargas sucessivas de não mais do que 30 minutos. Ou seja, eu não posso permitir que o lodo se acumule na unidade. E jamais permitir que o lodo adense na unidade. Então, as descargas sucessivas de lodo não podem ter duração maior do que 30 minutos. E aí eu programo essas descargas de tal modo que elas aconteçam em intervalos regulares de tempo, e a duração da descarga propriamente dito é da ordem de 20, 30 segundos, 1 minuto, depende da produção de lodo, depende da qualidade da água bruta, depende da dosagem de coagulante. Mas as descargas, elas precisam de alguma forma serem sempre automatizadas, elas não podem ser manuais. Então, normalmente, decantadores de pequeno porte, como esse decantador que eu mostrei para vocês, eles têm poços de lodo, e aonde cada poço de lodo tem um conjunto de válvulas, normalmente são válvulas individuais, de tal modo que eu não tenha perturbações hidráulicas na descarga deste lodo. Então, normalmente eu tenho descargas individuais, essas válvulas precisam ser temporizadas, moduladas e com controle de cursor, onde eu possa fazer a programação do intervalo entre descargas sucessivas e a duração da descarga, de tal modo que o lodo não se acumule no decantador. Decantadores de maior porte, muitas vezes é mais econômico, é melhor nós colocarmos sistemas de remoção mecanizada de lodo. Então vocês estão vendo aqui, isso aqui é um decantador de alta taxa e com seu sistema de remoção de lodo. A gente tem diferentes tecnologias, diferentes fornecedores de sistemas de remoção de lodo em decantadores de alta taxa. O importante é
que quando nós selecionemos esses sistemas de remoção de lodo, sejam equipamentos confiáveis, equipamentos fornecidos por empresas essencialmente idôneas. Então vocês estão vendo aqui, isso aqui é o raspador de lodo, ele está instalado na laje de fundo do decantador de alta taxa e ele está empurrando o lodo para um conjunto de poços de lodo e o lodo está sendo retirado desses poços de lodo por meio de bombeamento. Dependendo do decantador, pode ser por bombeamento, pode ser por meio de descargas hidráulicas. Aqui um outro decantador, eu tenho aqui a minha laje de fundo, o equipamento de remoção de lodo. Então esse lodo é impulsionado para esses poços de lodo que estão localizados na entrada do decantador, e aí eu tenho as suas descargas por meio de ou por bombas ou por meio de descargas hidráulicas. Então, normalmente, nós temos dois tipos de sistemas de descarga de lodo em decantadores de alta taxa, ou por meio de dispositivos hidráulicos ou por meio de dispositivos mecanizados. Bom, finalmente, nós temos um dispositivo de coleta de água decantada. Então, qual é a diferença de um decantador convencional para um decantador de alta taxa? Normalmente, os decantadores convencionais, o comprimento da calha de coleta de água decantada normalmente ocupa 20, no máximo 25% do comprimento do decantador. No decantador de alta taxa, as nossas calhas de coleta de água decantada estão distribuídas ao longo de toda a área de sedimentação. Ou seja, aonde eu tiver módulo de alta taxa, módulo de sedimentação de alta taxa, ela tem que ser coberta por calhas de coleta de água decantada. Qual a finalidade? Você coletar água decantada sem interferir no processo de sedimentação. Então, vocês estão observando aqui também uma zona de sedimentação, ou seja, uma zona coberta por módulos de alta taxa, e sobre toda essa área nós temos calhas de coleta de água decantada. Então, mais uma vez, um outro decantador, nós temos nossos módulos de alta taxa, e sobre esses módulos nós temos as nossas calhas de coleta de água decantada. Mais uma vez, uma outra vista, o decantador, os nossos módulos e acima as nossas calhas de coleta de água decantada. Aqui um decantador parado, né? E aqui um decantador em operação. Bom, o que acontece? Então, como é que nós, em geral, quais são os parâmetros clássicos de projeto de decantadores de alta taxa? Eu já comentei isso no nosso vídeo anterior, mas eu vou dar um breve repasse aqui para que a gente possa fazer algumas justificativas pertinentes. É evidente que o segredo na boa operação de um decantador de alta taxa está em conjugar uma área de sedimentação e ela tem que estar associada com a velocidade de sedimentação dos flocos. Os flocos que nós geramos no tratamento de águas de abastecimento são normalmente formados por meio de sais de alumínio ou por sais de ferro. E essas velocidades de sedimentação são função da qualidade da água bruta, função da dosagem do coagulante, função do tipo do coagulante, e que variam normalmente de 2 até 6 metros por hora, que corresponde de 40 até 140 metros cúbicos por dia. Bom, então as velocidades de sedimentação normalmente são conhecidas, porque é uma propriedade do floco. O módulo de sedimentação de alta taxa, ele normalmente tem um ângulo com a horizontal de 55 a 65 graus. O espaçamento entre as placas ou dutos é da ordem de 4 a 8 centímetros. O comprimento das placas, normalmente de 1 metro a 1,5 metro. A recomendação é que esse comprimento seja sempre superior a 1,2 metros. E a relação comprimento e espessura das placas, ou distância entre as placas ou módulos, é da ordem entre 20 a 40. Lembra que esse L maiúsculo é um número adimensional. É a relação entre o comprimento do módulo e a distância entre as placas ou os módulos, os dutos de sedimentação de alta taxa, normalmente de 20 a 40. Isso feito, o grande parâmetro de projeto de decantadores de alta taxa é a velocidade entre as placas e os dutos, que é recomendável situe-se entre 15 a 20 centímetros por minuto. Deixa eu colocar aqui, tá aqui. Recomendável que essa velocidade situe-se entre 15 a 20 centímetros por minuto. O recomendável é a gente trabalhar sempre com 15, para a gente sempre trabalhar a favor da segurança. Isso faz com que a nossa taxa de escoamento superficial ela situe-se da ordem de 120 a 150 metros cúbicos metro quadrado por dia. A altura do decantador é da ordem de 4 a 5 metros.
Então, vamos lembrar esse número. A nossa taxa de escoamento superficial em decantadores de alta taxa fica normalmente de 120 a 150 metros cúbicos, metro quadrado por dia. De modo que não exista a possibilidade de arraste dos flocos eventualmente sedimentados que possam ser ressuspensos e reencaminhados para os módulos de sedimentação de alta taxa. A velocidade horizontal abaixo dos módulos deve sempre ser menor do que 1 metro por minuto. Recomendável, menor do que 0,8 metros por minuto. Então, se eu garantir um sistema eficiente de remoção de lodo e uma velocidade menor do que 0,8 metros por minuto, eu não teria a possibilidade de ressuspensão dos flocos e, consequentemente, o seu reencaminhamento para os módulos de sedimentação de alta taxa. Esses são os parâmetros clássicos de decantadores de alta taxa. Como é que eu sei que esse decantador de alta taxa trabalha bem, trabalha de forma conveniente? Avaliando a qualidade da água decantada. Normalmente, quando nós trabalhamos com sais de alumínio, é possível nós produzirmos água decantada com valores de turbidez menor do que 2. Isso me indica uma operação adequada do decantador de alta taxa. Se eu estiver trabalhando com turbidez entre 2 a 4, é considerado um valor mediano, mas não tão razoável. Bom, quando eu tenho uma ETA trabalhando com sal de alumínio e aí uma turbidez de água decantada superior a 4, isso é um valor insatisfatório e me indica algum problema de ordem operacional, que pode ser do decantador, como podem ser as condições de operação a montante da unidade. Quando a gente trabalha com sais de ferro, normalmente uma operação ótima do decantador me garante uma produção de água decantada com turbidez menor do que 1. Um valor mediano, normalmente a gente considera mediano um valor de turbidez entre 1 e 3. E acima de 3, isso me indica uma operação insatisfatória do decantador. Então, essencialmente, como é que eu sei que o decantador trabalha de forma satisfatória? A primeira observação é a qualidade da água decantada. Então, o que acontece? Fazendo uma comparação entre decantadores de alta taxa e decantadores convencionais, veja que a taxa de escoamento superficial de decantadores de alta taxa fica de 120 a 150 metros cúbicos metro quadrado por dia. A altura normalmente de 4 a 5 metros. Quando nós temos decantadores convencionais, essa taxa é muito menor. Ela é em torno de 20 a 60 metros cúbicos metro quadrado por dia. A altura normalmente é a mesma, é em torno de 4 a 5 metros. Questões que são importantes. Uma vez que nós discutimos as partes constitutivas fundamentais de um decantador de alta taxa, agora a gente pode fazer algumas recomendações no projeto e operação na unidade. Primeiro ponto, normalmente as nossas ETAs, quando nós projetamos, a gente projeta admitindo-se uma operação de 24 horas por dia. Bom, é sempre recomendável pelo menos 4 unidades, 4 decantadores. Por quê? Essa é uma justificativa operacional. De tempos em tempos, eu tenho que parar o decantador para fazer manutenção. Normalmente um decantador, quando ele é dotado de sistemas eficientes de remoção de lodo, eu preciso parar o decantador uma vez por ano para fins de manutenção. Então, eu preciso parar um decantador. Se eu parar um decantador, eu não quero que a sobrecarga hidráulica nas demais unidades em funcionamento seja muito elevada. Então, a recomendação é que pelo menos eu instale 4 decantadores. Muitas vezes, a gente pode colocar 3 decantadores, mas minimamente o ideal é que a gente projete com 4 decantadores. De modo que eu não possibilite a quebra dos flocos, a mesma recomendação que nós fizemos para decantadores convencionais também vale para decantadores de alta taxa. A recomendação é que o conjunto floculador e decantador seja um sistema contíguo, ou seja, único do ponto de vista estrutural, de tal forma que a água floculada produzida por uma unidade de floculação adentre ao seu decantador sem nenhum tipo de percurso. A água floculada não deve caminhar, não deve andar na estação. Por quê? Porque eu não quero que o floco se quebre. Então a recomendação é que o floculador e o decantador formem um sistema contíguo do ponto de vista hidráulico e estrutural. E mais uma vez, qual que é a justificativa? Eu não quero que o floco se quebre. Lembrando que os flocos que nós formamos no tratamento de águas de abastecimento são flocos extremamente frágeis. Eu não quero que eles se quebrem. Decantadores de alta taxa sempre devem ser projetados com sistemas de remoção semicontínua de lodo. Por quê?
porque eu não posso permitir o acúmulo de lodo nos meus decantadores de alta taxa. Se eu permitir o acúmulo de lodo, o lodo adensa. E se o lodo adensar, eu não consigo remover. O lodo jamais pode adensar na unidade de sedimentação de alta taxa. Se o lodo adensar, eu não consigo tirar. E mais, se eu tiver um acúmulo desse lodo nos meus decantadores de alta taxa, se eu permitir esse adensamento, mesmo que eu tenha descarga hidráulica ou sistemas de remoção mecanizada, adensou, eu não consigo tirar o lodo. Se eu não conseguir tirar o lodo, ele vai se acumular. E ele se acumulando, a tendência é ele ser arrastado e aí ele atingir novamente os módulos de sedimentação de alta taxa, e aí causando uma piora, uma deterioração na qualidade da água decantada. Portanto, o decantador de alta taxa não foi feito para acumular lodo. Se ele acumular, ele adensa, e se ele adensar, eu não consigo tirar. Isto aqui é um decantador bem operado. Esse é o jeitão da qualidade da água decantada. Vocês podem observar uma excelente qualidade de água decantada. Isso é um decantador de alta taxa, bem projetado, bem operado. Observo que a turbidez da água decantada é extremamente baixa. Da mesma forma, olha aqui. Por sua vez, isso aqui é um decantador de alta taxa mal projetado e mal operado. Olha a qualidade da água decantada. Olha os flocos saindo pelas calhas de coleta de água decantada. Essa é uma unidade mal projetada e mal operada. Bom, para que o lodo não adense, de forma que o lodo não adense no decantador, é fundamental que o intervalo de tempo entre descargas sucessivas não seja superior a 30 minutos. E aí o tempo de descarga, normalmente ele é ajustável e varia de 30 a 60 segundos. Pode ser um pouco mais, isso depende da qualidade da água bruta, depende da dosagem de coagulante. Mas o tempo de descarga, ele é curto. E aí muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, mas se o meu intervalo entre descargas sucessivas for muito curto, praticamente eu vou estar tirando água do decantador? É isso mesmo. A concentração de sólidos nas descargas de lodo de decantadores normalmente é 0,5%, não mais do que isso. 0,5% é praticamente água. Mas é assim que o lodo tem que sair do decantador. Tem que sair na forma de água. Porque se eu permitir que esse lodo adense, ou seja, se ele atingir teores de sólidos superiores a 0,8, 1% do teor de sólidos, o que vai acontecer? O lodo vai adensar e quando você for dar a descarga, não vai sair. Eu vou mostrar para vocês uma descarga de lodo de um decantador com remoção semicontínua. É esse decantador aqui, né, que vocês estão vendo aqui no fundo, na figura, na época da obra, e aí essa ETA já está em operação. Eu vou mostrar para vocês como que é a descarga de lodo. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Eu vou fazer uma interrupção aqui. Ups. Eita. Mas aqui. Vamos ver o vídeo aqui. Eu vou parar aqui. Deixa eu abaixar um pouco o som. Bom, mas tudo bem. Bom, eu vou falar antes de passar o vídeo direitinho. Então, assim, cada decantador, esse decantador em particular, ele tem 4 poços de lodo. Cada poço de lodo tem uma descarga, uma tubulação de descarga, e tem uma válvula. Então, o que eu fiz? Como eu fiz esse vídeo, o que eu pedi? Essas válvulas, elas são automatizadas. Então, a válvula abre e a descarga é muito curta, é coisa de 15 a 20 segundos, não mais do que isso. Como eu estava fazendo um vídeo, eu pedi para eles deixarem a válvula aberta. Ia dar descarga, e aí ia sair lodo, água, e eu pedi, olha, não proceda ao fechamento da válvula de forma automatizada. Deixa eu filmar de tal forma que eu possa mostrar o que é a descarga no início e o que é uma descarga no fim, para mostrar por que ela tem que ser curta e por que o intervalo entre essas descargas sucessivas não pode ser maior do que 30 minutos. Eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou soltar o vídeo aqui. Vou soltar o vídeo, vou andar um pouquinho. Deixa eu andar um pouco. E aqui, vamos ver. Então veja, abriu a válvula. Tem um pouco de água limpa na tubulação. Sai o lodo. Veja que é praticamente água. É praticamente água. Água mais sólidos. O teor de sólidos é da ordem de 0,5, 0,6, 0,4%. Veja aqui, a duração da descarga é coisa de 10 segundos. Já está saindo água limpa.
a válvula já teria parado. Eu pedi para deixarem a válvula aberta para mostrar para vocês, olha, isso aqui é água limpa. Isso aqui é água limpa. Tá vendo? Ou seja, a descarga em teste já teria terminado. Ela dura muito pouco tempo, desde que esse intervalo não seja superior a 30 minutos. E, na verdade, você perde água mais sólidos. Não é sólidos mais água. E aí a válvula fecha. Aí eu pedi para o pessoal já fazer o fechamento dessa válvula manual, fechou a válvula. Vamos ver a outra descarga. Agora a segunda válvula. Lembrando que essas válvulas são automatizadas. Então esse procedimento é um procedimento muito simples de ser efetuado. Como esse intervalo entre as descargas ele é de 30 minutos, 30 em 30 minutos, percebe? Eu não posso nunca, não pode nunca ser manual. Isso é muito trabalhoso, tem que ser automatizado. Abriu a válvula, sai o lodo, está saindo o lodo e praticamente daqui a pouquinho, mais uns 5 segundos, vai sair água limpa. Acabou. Então é assim que tem que ser a descarga de decantadores de alta taxa. É assim que tem que ser. Muitas vezes eu visito estações de tratamento de água, muitas, onde muitas vezes, de fato, a ETA tem um sistema de remoção de lodo. O decantador tem. Mas os operadores, não, a gente faz uma descarga uma vez por turno, ou seja, uma vez a cada 8 horas. Isso não é aceitável. Se você der uma descarga de lodo a cada. Bom, agora aqui eu já posso parar. Se você der uma descarga de lodo a cada 8 horas, vamos voltar aqui, o que vai acontecer? Esse lodo vai adensar. Na hora que você der a descarga, não vai sair o lodo, vai começar a acumular lodo no decantador. E aí você vai começar a comprometer a qualidade da água decantada. Isso que significa que você vai ter que fazer o quê? Vai ter que parar o decantador a cada 20, 30 dias para fazer o seu completo esgotamento, lavagem, o que é totalmente desnecessário quando você tem um sistema eficiente de remoção de lodo. Portanto, não é descarga uma vez por turno, não é descarga uma vez a cada 4 horas. Essas descargas precisam acontecer de forma semi-contínua em função do tempo. Tá bom? Então, isso é muito importante. Recomenda-se que a distribuição da água floculada aos decantadores seja sempre efetuada de tal modo que o floco ele não se quebre. Não posso permitir a quebra do floco. Quebrou o floco, eu vou estar causando prejuízos ao processo de sedimentação. Ou seja, lembra que eu mostrei para vocês a concepção de dois diferentes sistemas de distribuição de água floculada aos decantadores. O primeiro, ele é composto ou por tubulações ou por canais dotados de orifícios distribuídos embaixo dos módulos de sedimentação de alta taxa. Uma outra alternativa são sistemas desse tipo, totalmente abertos. No entanto, garantindo que eu tenha um sistema eficiente de remoção de lodo e garantindo uma velocidade muito baixa abaixo dos módulos. Veja, eu estou aqui embaixo, eu estou tirando foto e eu estou andando aqui embaixo. Então, normalmente essa altura deve ser tal que me permita, por exemplo, uma pessoa andar aí embaixo. Até porque eu tenho um sistema de remoção de lodo que vai me permitir, ao longo do tempo, manutenções periódicas. Então, uma vez por ano, eu tenho que parar o decantador. Limpeza, é, inspeções visuais, inspeções estruturais. Uma vez por ano eu tenho que parar o decantador e eu tenho que fazer inspeção na minha estrutura. Bom, então vocês estão observando que eu tenho que entrar aqui embaixo. Então, normalmente a gente considera uma altura em torno de 1,80 m, que é a altura de uma pessoa normal, um adulto normal, de tal forma que eu possa entrar com relativo conforto e dar manutenção na unidade. Com isso, a velocidade é baixa. Então, esse é um tipo de condição. E aí, uma discussão que é relevante. Olha mais uma vez aqui embaixo do decantador. Eu estou embaixo, na laje de fundo, o sistema de remoção de lodo, os módulos de sedimentação de alta taxa. Eu não tenho nenhum tipo de estrutura para distribuir água floculada e não é necessário. Mais uma vez, olha aqui a zona de transição e o sistema de remoção de lodo. O que acontece? Aqui é uma condição hidráulica. Existe uma incongruência hidráulica quando muitas vezes eu quero ter uma distribuição uniforme da água floculada debaixo dos molos. Por que muitas vezes o pessoal coloca canais ou tubulações dotados de orifícios? Para distribuir água floculada
em tese, uniformemente sobre os módulos de sedimentação de alta taxa. Por que que isso muitas vezes não é recomendado? Porque quando eu quero ter uma distribuição adequada de vazões, vamos pensar somente do ponto de vista hidráulico. Se eu quero ter uma distribuição adequada de vazões, para que eu possa fazer isso mediante a instalação de tubulações ou canais dotada de orifícios embaixo dos módulos de sedimentação de alta taxa, eu vou ter que criar uma perda de carga elevada nos orifícios para permitir essa distribuição de vazões. Acontece que, se eu crio esta perda de carga elevada no orifício, o que vai acontecer? O floco vai quebrar. Porque essa perda de carga elevada vai acontecer por meio de perda de carga nos orifícios propriamente dito. A velocidade tende a ser alta. Ainda que muitas vezes se calcule o gradiente de velocidade e mostre que ele seja baixo, inferior à última câmara de floculação, como normalmente é muito comum, isso é um equívoco. O floco quebra. De modo que eu não permita a quebra do floco, a velocidade em orifícios tem que ser menor do que 0,1 metros por segundo. Se eu coloco essa velocidade no orifício, eu não consigo distribuir igualmente água floculada sobre os módulos de sedimentação de alta taxa. Portanto, esses sistemas normalmente dotados de canais, tubulações, que são distribuídos ao longo de toda a área de sedimentação de alta taxa, ele é, na verdade, irrelevante, ele é desnecessário. Aqui, um comentário relevante. Nos Estados Unidos, projeta-se decantadores de alta taxa desde a década de 80. Nenhum deles tem sistemas de distribuição de água floculada em decantadores. Nenhum deles. Nenhum deles. E os resultados operacionais dos decantadores de alta taxa em operação nos Estados Unidos são excelentes. E eles não têm esses sistemas de distribuição. Por que que eles não têm? Porque eles sabem que é irrelevante. Como é que eu garanto? O que é mais importante eu fazer? É garantir a integridade do floco, é permitir que o mesmo não se quebre. E todos os decantadores têm sistemas eficientes de remoção de lodo. Tendo sistemas eficientes de remoção de lodo e evitando que eles se ressuspendam uma vez estando previamente sedimentados, o comportamento do decantador ele vai acontecer de forma absolutamente tranquila, sem a necessidade de estruturas hidráulicas extremamente caras e muitas vezes construtivamente difíceis. Então, isso aqui pode ser abolido, não é necessário. Bom, sempre recomendável que os meus decantadores tenham calhas de coleta de água decantada ao invés de tubulações perfuradas. Já comentei isso também num outro vídeo sobre decantadores convencionais. Muitas vezes, ao invés de colocar calhas de coleta de água decantada, colocam-se tubulações dotadas de orifícios. É melhor usar calhas de coleta de água decantada. É mais fácil, é melhor e é mais leve. A gente observa muitas vezes muitos decantadores com tubulações perfuradas, mas aí tem que ser decantadores muito pequenininhos, e com um decantador de não mais do que 4 metros quadrados de área. Então, o recomendável são calhas de coleta de água decantada e sempre dotadas de vertedores triangulares. Então, toda vez que eu tiver calha de coleta de água decantada, eu tenho que ter vertedores triangulares instalados ao longo do comprimento da calha de coleta de água decantada. Se porventura eu for projetar um decantador com remoção semicontínua de lodo do tipo mecanizada, sempre recomendável que os equipamentos sejam adquiridos com empresas fornecedoras com idônea reputação no mercado. Existem boas empresas e existem más empresas. Existem empresas que fabricam sistemas de remoção de lodo, são detentoras de tecnologia, conhecem os equipamentos e, consequentemente, conseguem ofertar equipamentos de qualidade. Por sua vez, existem outras empresas no mercado cuja finalidade, muitas vezes, é apenas copiar desenvolvimentos efetuados para os outros, fabricando equipamentos de má qualidade. Portanto, sistemas de remoção de lodo, se for adquirido, ele deve ser adquirido com empresas idôneas, empresas com elevada reputação. Você não pode comprar equipamentos fabricados por empresas cuja única preocupação é copiar tecnologias no mercado. Se você não tem condições de comprar um equipamento de remoção de lodo com qualidade reconhecida, é melhor não adquirir. Então faz um sistema tradicional, constrói o seu decantador com poços de lodo, faz um sistema hidráulico que é mais conveniente, você vai ter mais segurança.
Não compre equipamentos de má qualidade. Se eu for, na verdade, sistemas hidráulicos de remoção de lodo, importante, essas válvulas precisam ser automatizadas, temporizadas e moduladas. O que significa ser automatizadas? Eu tenho que programar o intervalo entre descargas sucessivas. Eu tenho que programar a duração da descarga. E por que modulada? Porque eu posso controlar o grau de abertura da válvula. O diâmetro mínimo dessas válvulas de descarga de lodo, recomendável que sejam 100 milímetros. No entanto, quando eu tenho uma carga hidráulica de 5 metros e uma válvula de 100 milímetros, a vazão torna-se, muitas vezes, ela é muito elevada. Então, é recomendável que ela seja modulada porque eu posso possibilitar diferentes graus de abertura nesta válvula. Mas por que 100 milímetros? Para permitir, muitas vezes, limpeza. Pode ser que eu tenha obstruções. Mas por que eu posso ser que eu tenha obstruções? Muitas vezes cai folha no decantador. A folha vai para o lodo. E aí essa folha tende a entupir os meus sistemas de descarga de lodo. Então, o diâmetro mínimo 100 milímetros. Então, é importante que essas válvulas sejam moduladas e com controle de cursor. Hoje em dia, essas válvulas são simples, é barato, não tem grandes problemas. Decantadores de alta taxa, quando são sistemas dotados com remoção de lodo, hidráulico ou remoção mecanizada semicontínua, eu posso operar o decantador sem problema algum durante, no mínimo, 1 ano de operação, sem necessidade de interrupção. Opero continuamente, da mesma forma que decantadores convencionais. Se eu tenho decantadores convencionais com sistemas de remoção de lodo, sistemas eficientes, eu posso operar o decantador sem problemas nenhum durante 1 ano. Mas por que a gente fala durante 1 ano? Porque uma vez por ano eu tenho que parar o decantador. E aí não é para remoção de lodo, mas é para que eu possa fazer uma manutenção periódica na unidade. Como vocês podem perceber, se eu tenho um sistema de remoção de lodo, eu tenho que fazer uma manutenção no sistema de remoção de lodo. Veja que esses módulos de sedimentação de alta taxa, eles estão instalados sobre estruturas treliçadas. Essas estruturas precisam ser inspecionadas. Então eu tenho que parar o decantador pelo menos uma vez por ano. Eu tenho que inspecionar o decantador, inspecionar a estrutura, verificar se não tem pontos de corrosão, verificar como é que estão os módulos, a integridade dos módulos de sedimentação de alta taxa. O decantador tem que ser parado uma vez por ano para fins de inspeção e manutenção. Então, isso é absolutamente necessário. Eu não posso deixar o decantador operando ad eternum, sem que eu conheça a estrutura, as condições de operação da unidade. Uma vez por ano, eu tenho que parar o decantador para fins de manutenção. Um detalhe importantíssimo, que quando eu estava preparando esse vídeo, eu me lembrei, e aí, puxa, eu preciso colocar isso nas recomendações. Eu parei o decantador, que seja uma vez por ano. E aí eu vou fazer a inspeção, vou olhar os meus módulos, vou ver o que está acontecendo. Jamais, nunca, os módulos de alta taxa devem ser limpos por meio de jateamento com água pressurizada. Nunca. Eu nunca posso fazer isso. Olha isso aqui. Um decantador de alta taxa, a lavagem do decantador, e aí veja que eu tenho água pressurizada sendo disposta acima dessas. Veja que a coleta de água decantada aqui é por tubulações dotadas de orifícios. Observa o jateamento com água. Observa aqui. E observa aqui. Cada vez que você faz um jateamento com água pressurizada, esses módulos, embora eles sejam resistentes, eles quebram. Eles quebram. Mesmo sendo módulos estruturados, termofundidos, eles quebram. Olha qual é a tendência, olha o que acontece. Olha o que acontece. Os módulos quebram. Nunca, portanto, esses módulos podem ser lavados com jateamento. Aí a pergunta que muitas pessoas fazem mas acontece que, observe bem esses módulos, não tem aqui um limo no entorno desses módulos? Eles não estão sujos? Olha aqui em cima das calhas de coleta de água decantada, está sujo, tem lodo, tem um limo biológico, eu tenho que lavar. Não tem que lavar. Na verdade, por que existe esse limo biológico? Porque esta ETA não tem pré-coloração. O que significa isso? No caso particular dessa estação de tratamento de água, por eu não ter pré-coloração, o que acaba acontecendo? Eu tenho desenvolvimento de alga, crescimento de biofilmes nas minhas calhas de coleta de água decantada, nos meus módulos de sedimentação de alta taxa. O que acontece? Você começa a ter o crescimento desse limo e depois, quando eu vou lavar, eu tenho que tirar,
para tirar eu tenho que jatear com água. Jatear com água eu estou quebrando o módulo. Mas como é que eu evito o crescimento desse limo biológico, o desenvolvimento desse biofilme nas minhas unidades? Mantendo uma concentração de cloro residual na água decantada, em torno de 0,5 miligramas por litro. Isso, na verdade, faz com que evite a proliferação de algas nos decantadores. Eu já produzi um vídeo falando sobre a importância da pré-coloração, quando ela é possível. Nem sempre eu consigo operar um sistema de pré-coloração. Depende da qualidade da água bruta, depende da estação de tratamento de água. Mas sempre que possível, eu efetuando uma pré-coloração e garantindo residuais de cloro na água decantada de 0,5 miligramas por litro, a ETA fica limpa. E ela ficando limpa, não ocorre esse desenvolvimento de biofilme. E eu não preciso ficar lavando o módulo com jateamento. É este o ponto. Então, são recomendações importantes. Então, basicamente, era isso que eu precisava falar sobre decantadores de alta taxa. E aí, para aqueles que tiverem, aqueles profissionais que tiverem mais dúvidas sobre os aspectos de projeto, exemplos de dimensionamento de decantadores convencionais, decantadores de alta taxa, eu lembro a vocês que eu tenho um livro publicado em 2017, chama-se Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação de Estações de Tratamento. Esse livro nós falamos sobre projeto de ETAs, falamos sobre operação de estações de tratamento de água e outros assuntos correlatos. Esse livro pode ser adquirido diretamente no site da editora, é o Grupo Game, ou pode ser adquirido também diretamente na Amazon, vocês podem também fazer a aquisição do livro lá, vocês podem comprar o livro digital, podem comprar o livro impresso, e lá nós falamos especificamente sobre todos os processos unitários principais que compõem estações de tratamento de água do tipo convencional de ciclo completo. Então, enfocando a parte de projeto, exemplos de cálculo, aí caso alguém tenha curiosidade, eu recomendo que vocês deem uma olhada nos capítulos pertinentes e aí vocês possam dar continuidade aos estudos de vocês. Então, turma, basicamente é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que eu não tenha abordado nesse vídeo, coloque nos comentários do vídeo. Na medida do possível, eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então, fiquem à vontade e eu acho que com isso a gente consegue encerrar esse conjunto de vídeos sobre decantadores em estações de tratamento de água. Falamos dos decantadores convencionais, agora falamos dos decantadores de alta taxa. Então, muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo até o final e até os nossos próximos vídeos. Então, um abraço a todos.